Facebook aperfeiçoa a arte do despejo de notícias. Na quinta-feira do dia 18 de abril de 2019, antes de um feriado, num grande final de semana, e uma hora antes do muito aguardado relatório Miller ser lançado ao público, o Facebook atualizou um post de um mês, intitulado, abre aspas, mantendo as senhas seguras, fecha aspas, com algumas linhas de texto em itálico. Abre aspas. Desde que este post foi publicado, descobrimos que adicionais de senhas do Instagram estão armazenados em um formato legível. Agora estimamos que esse problema impactou milhões de usuários do Instagram, fecha aspas, diz a atualização. Abre aspas. Desde que este post foi publicado, descobrimos que adicionais de senhas do Instagram estão armazenados em um formato legível. Agora estimamos que esse problema impactou milhões de usuários do Instagram, fecha aspas, diz a atualização. A postagem original revelou senhas armazenadas no Facebook para centenas de milhões de usuários do Facebook e dezenas de milhares de usuários do Instagram, como texto simples em um banco de dados que pode ser acessado por sua equipe. Depois de mais de um ano de escândalos aparentemente intermináveis para a rede social, sua equipe de comunicações parece ter se estabelecido em algumas técnicas favoritas para minimizar os danos desses tipos de anúncios, às vezes chamados de despejos de notícias. Esses truques de sincronização são usados para notícias sobre tópicos como hacks, o mau uso dos dados do cliente e o mau comportamento dos executivos, utilizando uma abordagem minimizada, anunciando uma péssima notícia no final de uma tarde de sexta-feira, após o fechamento dos mercados, para que os investidores tenham tempo de digerir as notícias sem prejudicar as ações. É também quando os consumidores de notícias estão voltando sua atenção para planos relaxantes de fim de semana e os repórteres estão saindo para o dia. Às vezes uma empresa também guarda más notícias e as compartilha quando uma notícia massiva e não relacionada é interrompida e tem a atenção extasiada. Segundo a CNN, que é de onde esta notícia está sendo retirada, o Facebook coletou e-mails de 1,5 milhões de contatos de e-mail do usuário, sem conhecimento ou consentimento dos mesmos. Facebook disse à CNN Business que só recentemente soube das senhas do Instagram. E depois há o truque de anunciar más notícias antes de um feriado, um dos favoritos do Facebook. Na sexta-feira anterior ao Natal de 2017, a empresa lançou sua ferramenta que permite aos usuários ver se eles foram expostos à propaganda russa, talvez supondo que não seja como alguém passaria o tempo em seu longo fim de semana. Anunciou pela primeira vez que a ferramenta estava em obras no dia anterior ao Dia de Ação de Graças, na noite anterior à eleição intermediária dos Estados Unidos da América, em novembro de 2018. Divulgou um relatório dizendo que não conseguiu fazer o suficiente para impedir que sua plataforma fosse usada para alimentar divisão política e derramamento de sangue em Mianmar. Embora muitos dos grandes anúncios do Facebook se encaixem nesse padrão, muitos também aparecem em momentos aleatórios. Por exemplo, na quarta-feira à noite, o Facebook anunciou que coletou acidentalmente 1,5 milhões de contatos de e-mail de usuários sem conhecimento deles. As técnicas de descarte de notícias existem desde muito antes do Facebook e até mesmo da internet. Abre aspas. Isso pode ter funcionado quando estávamos lidando com documentos impressos e uma história pode ser esquecida. Fecha aspas. Disse Brian Baker, fundador da Big Sky Crisis Communications, que trabalhou com empresas de tecnologia. Abre aspas. Não funciona mais assim. As pessoas que estão prestando atenção verão as notícias e, se forem importantes, verão imediatamente. Fecha aspas. A tentativa de esconder más notícias pode ser um tiro pela culatra para uma empresa, segundo Baker. Poderia pousar durante um período de silêncio, quando nada mais acontecesse, e seria uma grande história. Ou poderia levar os repórteres a escrever sobre o hábito de uma empresa de tentar enterrar notícias antes das férias. Ele recomenda que as empresas que lidam com notícias negativas se concentrem em ser autênticas, transparentes e receptivas aos problemas. Para uma organização que já está lutando com problemas de confiança, o Facebook deve tentar evitar as técnicas de enterramento de notícias em geral, diz Baker. Está gostando do conteúdo ou não?
Deixe seu gostei ou seu não gostei, se inscreva no canal, comente o que achou bom ou ruim, vamos evoluir juntos e acabar com as fake news. Link da fonte da notícia na descrição do vídeo. Saiba mais, sofra menos. Conhecimento de forma diferente para você não virar um delinquente.